Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. E também você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16. E aqui em Coríntios nós vamos ler o versículo 1 e 2, um texto que eu gosto muito. E a palavra do Senhor diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Lucas capítulo 16, eu não vou ler o texto todo, mas de forma resumida diz: Então o Senhor chamou o administrador e lhe disse: preste contas da sua administração. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E hoje nós estamos falando sobre mordomia. O tema principal é mordomia. O subtítulo dessa mensagem é a fidelidade que Deus espera de nós. Normalmente quando nós falamos sobre mordomia, eu ouvi vários pastores, várias pregações com esse tema, e na maioria das vezes eles resumiam esse tema no assunto de finanças. Porém eu quero nessa manhã falar de forma mais ampla sobre nós sermos mordomos das coisas de Deus e não somente focado em dinheiro, embora falaremos sobre isso também. E essa palavra mordomo não é tão comum hoje no nosso vocabulário, a gente normalmente não é muito usada. A gente sabe o que é, talvez aquela lembrança, o pessoal mais aí dos anos 90, anos 80, que tinha aqueles filmes na sessão da tarde, das famílias multimilionárias americanas, que tinha o mordomo, que cuidava da mansão, cuidava dos filhos daquela família e gerenciava todo o serviço daquela casa. Pois é, mordomo é justamente isso. E a Bíblia nos fala, a Bíblia nos ensina, nós temos uma doutrina de mordomia, nós temos uma teologia bíblica que vai nos ensinar sobre como servirmos ao Senhor com essa mentalidade de mordomos. E eu quero dar alguns conceitos para você a respeito disso. A palavra mordomo é a mesma que nós lemos nesse texto de 1 Coríntios capítulo 4, que na versão que eu li para vocês, ou você acompanhou a leitura, diz que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. E o que se requer desses dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Essa palavra despenseiro do grego é a mesma que significa mordomo. É a mesma palavra. Então poderia ser que nós somos responsáveis pela mordomia dos mistérios de Cristo, e como mordomos devemos ser encontrados fiéis. É você cuidar das coisas que não pertencem a você. É isso que é mordomia. Então a palavra, o significado é justamente esse. É você administrar bens e recursos e responsabilidades que pertencem a outra pessoa. Isso é mordomia. No latim, a palavra é majordomos. O que significa? Maior, domos, casa. Então esse majordomos, essa função, era o principal administrador da casa de um rei ou grande proprietário. Ele possuía, o mordomo, autoridade para administrar, mas jamais deixava de reconhecer quem era o verdadeiro dono. Então é isso que nós somos administradores dos bens do nosso Senhor. E essa história de mordomia, essa relação nossa com Deus, então, Ele é o Senhor absoluto de tudo, Ele é esse dono muito rico de tantas coisas, na verdade de todas as coisas, e a nossa relação agora é uma relação de servos, nós servimos a Ele. E isso começou exatamente no dia que você fez a sua decisão pública de servi-lo, de entregar sua vida a Ele. Quando você declarou que Ele era o teu Salvador, mas não apenas o teu Salvador, o teu Senhor. Quando nós fazemos isso publicamente, e eu creio que a maioria que está aqui já fez essa declaração de fé, essa confissão de fé, e nesse momento muitas coisas aconteceram simultaneamente.
É o que a Bíblia ensina sobre o novo nascimento. No momento do novo nascimento, algumas coisas espirituais acontecem simultaneamente. Por exemplo, os nossos pecados são perdoados. As maldições são quebradas por direito por causa da cruz de Cristo. Outra coisa, nós recebemos uma nova semente, a semente divina. Nós nascemos de novo. O velho homem, ele é crucificado, ele é morto, e nós nascemos para uma nova vida. Tudo isso acontece exatamente no momento da sua confissão pública, que agora Jesus é o Senhor da sua vida. Mas também nesse momento, você está devolvendo para Ele toda a posse que já lhe pertence. Porque tudo já pertence a Deus. Entretanto, Ele nos deu algo que a Bíblia também não vai falar com essas palavras, mas é o que nós chamamos, biblicamente, no entendimento bíblico, de livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o poder de você decidir sobre a sua vida. É o poder de você fazer as suas escolhas. Deus nos deu essa capacidade de escolher sobre salvação, sobre nosso destino, sobre qualquer coisa da nossa vida. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas o que nós fizemos quando recebemos como Jesus, como Senhor e Salvador? Jesus como Senhor e Salvador. Nós escolhemos torná-lo o nosso Senhor. E essa palavra Senhor é exatamente isso, o dono absoluto. A gente usa na língua portuguesa a palavra Senhor como um pronome de respeito, um pronome de tratamento. Só que não é o servo, sabe, agora no dia a dia da igreja. O que você é? Eu sou um servo na igreja, eu sou um voluntário na igreja. Mas o voluntário, ele vem a hora que quer. Se ele não puder, ele não vem. Se ele tiver outro compromisso, ele escolhe. Ele é um voluntário. Mas servo na Bíblia não é voluntário. Servo na Bíblia é um escravo. E o escravo, ele não tem poder sobre a sua vida. Ele pertence a um dono. A vida não pertence, o trabalho não pertence. Ele não tem nenhum salário ajustado. A família do escravo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor, tudo pertence ao dono. Mas pastor, essa relação é muito ruim então com Deus. Se Deus é mau, porque a escravidão é ruim. Sim, a escravidão na terra é ruim. Mas nós somos aqueles escravos, conforme mostra lá no livro de Levítico, que havia no passado alguns escravos lá no passado, lá na cultura hebraica, inclusive, dos hebreus, em que o senhor daquela casa era tão generoso, era tão bom, era tão amoroso, ele tinha um tratamento tão humanizado com os seus empregados, com os seus servos, que no 7º ano a lei dizia que ele deveria dar a carta de liberdade para aqueles escravos. Aquele escravo recebia a sua carta de liberdade, de alforria. Mas esse empregado, ele era tão grato, tão apaixonado, ele se sentia tão bem cuidado na casa do seu senhor, que ele falava assim: tudo bem, eu tenho agora minha carta de liberdade, mas eu não quero ir para outro lugar, eu quero te servir pelo resto da minha vida, eu quero ficar aqui. Então eu quero me comprometer que agora voluntariamente eu vou te servir pelo resto da minha vida. Aí tinha uma marca que eles furavam a orelha desse servo, que estava agora servindo por amor. Essa é a nossa relação com Deus. Quem está comigo, diga amém. Está dando para entender, sim ou não? Fomos nós que escolhemos servi-lo. Fomos nós que escolhemos torná-lo Senhor absoluto das nossas vidas. Agora, quando você faz isso, você deve entender que não existe parcialidade nesse relacionamento. Ou você se entrega por inteiro, ou Ele não é o teu Senhor. Se você quiser fazer gestão e administrar o que é dele e o que é teu, não existe senhorio de Cristo. Ou você cuida de tudo, ou Ele cuida de tudo. A regra é essa. Mas nós, quando entendemos a palavra e tudo que Deus fez por nós, através de Jesus, conscientemente, por isso que a verdade liberta, a palavra liberta, nós entendemos que não somente a minha salvação eterna está garantida, que é uma grande bênção isso, mas que aqui na terra, a partir do momento que eu declarei que Ele é o meu Senhor, eu resolvo deixar tudo nas mãos dEle. Amém ou não amém, pessoal?
Quem já fez isso aí, levanta a mão, diga glória a Deus. Quem já entregou tudo para Jesus? Então você é um servo, você é um escravo de Cristo. E nós fizemos isso por amor, porque nós amamos. Conforme o próprio Jesus perguntou para os seus discípulos, lá em João capítulo 6, pregação muito difícil, dura, repreensão. A multidão começou a ir embora. Aí Jesus vira para os seus discípulos e diz: vocês não vão embora também? Aí Pedro se levanta e diz: não, para onde nós podemos ir? Só tu tens as palavras de vida. A gente não quer sair, a gente quer ficar. Nós somos esses que resolveram ficar para servir. E a mordomia não se trata apenas então da questão financeira. Nós cuidamos de muitas coisas que pertencem ao Senhor. Mas a mordomia é o seguinte: é a consciência que tudo pertence a Ele, mas Ele nos deu a responsabilidade de cuidar. E sobre essas coisas nós prestaremos contas. Tudo que pertence a Ele, e agora nós temos a responsabilidade de administrar, de cuidar. Chegará um dia que prestaremos contas daquilo que Ele nos deu para sermos responsáveis. 1 Tessalonicenses 5:23 é o primeiro ponto que eu quero tratar sobre mordomia. Nós somos mordomos da própria vida. Somos mordomos da nossa própria vida. E esse texto do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 5:23 diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam apresentados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja por muito tempo se preocupou só com o espírito, com a salvação eterna, com a morada no céu por toda a eternidade. Glória a Deus, é a maior bênção que nós poderíamos ter. É a garantia que seremos resgatados desse mundo terrível, caótico, e Jesus vai reinar sobre nós por toda a eternidade. Isso é salvação eterna. Mas as outras fases da vida, ou as outras áreas da vida, a Bíblia nunca falou para você desprezar. Na mesma frase, o apóstolo Paulo coloca o espírito, que é tão importante, nós já sabemos disso, mas coloca a alma e o corpo. E ele não está dizendo que o espírito é mais importante. Ele está dizendo que essas três partes da nossa vida deverão ser apresentadas a Deus como uma prestação de contas de forma irrepreensível. A nossa responsabilidade é apresentar a Deus o nosso espírito, alma e corpo de forma irrepreensível. Sobre o espírito, você já tem essa consciência que é necessário você ter a sua espiritualidade ou a sua relação com Deus de forma muito saudável. Como? Você já sabe. Uma vida de oração, uma vida de integridade, a busca pela santidade, debaixo da graça de Deus. Uma vida de meditação na palavra. Nós pregamos semana passada sobre isso, sobre Josué. Quando Deus diz para Josué: medita nessa lei de dia e de noite. Isso faz parte da sua saúde espiritual, de você manter o teu espírito íntegro para apresentar-se a Deus no dia que prestaremos conta para Ele. E tudo isso é um processo de Deus em nós. Temos responsabilidade sim sobre a nossa santificação. Temos responsabilidade sim quando a Bíblia fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação. A gente não compra a salvação é pela graça, mas é uma responsabilidade nossa, após sermos salvos, manter esse relacionamento de santidade com Deus. Agora a Bíblia aqui, o texto do apóstolo Paulo, está dizendo que existem duas outras áreas que são tão importantes quanto a tua alma e o teu corpo. Se você despreza isso, de alguma forma você vai ter que prestar contas a Deus. Se você não tem trabalhado para manter a tua alma, o que é a tua alma? As tuas emoções saudáveis, você vai prestar conta disso para Deus, porque você é responsável por isso. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia não fala só apenas sobre pecado, sobre perdão, sobre salvação, sobre morar no céu, sobre vida eterna. A Bíblia fala sobre saúde emocional. O apóstolo Paulo lá aos Filipenses, ele fala muito sobre isso. Ele fala assim, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, e fala outras coisas, se alguma virtude, se algum louvor nisso, nessas coisas pensai.
que é isso? É a manutenção de uma saúde emocional. São os seus pensamentos saudáveis que determinam se a tua alma é saudável. É aquilo que entra pelos teus olhos, pelos teus ouvidos, que vai determinar se você vai ter uma vida saudável emocionalmente. Lá no Sermão da Montanha, Jesus fala sobre isso. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, tudo será bom. Agora, se você consome porcaria, você vai colocar porcaria para dentro da tua alma. Se você consome lixo, você vai viver no lixo. E eu estou falando da qualidade daquilo que nós colocamos nos nossos olhos e daquilo que nós emprestamos nossos ouvidos para ouvir. Eu estou falando do ambiente que você vive, tipo de amizade que você se relaciona, tipo de conversa que você tem, tipo de conteúdo na internet que você consome, na televisão. E você pode escolher sim ter uma vida saudável. Pastor, mas eu já estou doente. Já precisando de tratamento. Então procure um tratamento espiritual através da libertação pela palavra. Mas se necessário, procure os especialistas, que são médicos especializados que podem te ajudar. E não tem nenhum problema sobre isso. Assim como você vai no cardiologista para cuidar do seu coração, você pode ir num psicólogo, psiquiatra para cuidar da tua alma. Mas a Bíblia fala que você tem que cuidar da tua alma. Isso é tão poderoso que Salomão, há muitos anos atrás, quando, hoje que nós estamos lidando com esses assuntos da saúde emocional, mas Salomão, há muito tempo atrás, ele já falou sobre isso, Provérbios 4:23, ele diz o quê? Se existe alguma coisa que você precisa guardar, guarde a sua alma, guarde o seu coração, porque de lá procedem as fontes da vida. Se a tua vida está ruim, possivelmente a tua alma está ruim. Mas Salomão escreve, milhares de anos antes de nós. Se existe uma área que você tem que se preocupar em proteger, proteja as tuas emoções. Proteja a tua alma. Quem pode dizer amém? Amém. Eu não posso me aprofundar, só isso que daria a pregação de hoje. Sobre nossa vida, cuide do seu corpo, irmão. O teu corpo é a forma que você se relaciona com o mundo, é o tempo que você vai viver nessa terra, está ligado à saúde do seu corpo. Então não existe ninguém mais responsável por isso, a não ser você. Eu preciso cuidar de mim mesmo, no sentido do meu corpo. Agora você precisa decidir se cuidar. Assim como eu falei das emoções, que os teus olhos às vezes são expostos a tanta coisa vergonhosa, a tanta coisa que lhe faz mal para a alma, para as emoções. Agora na parte física é a mesma coisa. Se você se alimenta de uma forma errada, irmão, ninguém mais hoje pode falar que não sabia. Porque todo mundo tem acesso a entender o que a ciência fala a respeito da alimentação saudável. Agora se você resolve ser viciado em açúcar ou não consegue se libertar, é uma escolha sua. Se você ainda está naquele tempo, de consumir todos os dias coxinha com Coca-Cola, você é responsável por isso, pelos resultados que vão trazer. Se você não garante pelo menos 7, 8 horas de sono, eu estou dizendo de pessoas saudáveis, de repente você está lidando com um problema de insônia, vai se cuidar, vai para psicólogo, vai para psiquiatra. Talvez tenha um remédio que te ajude, eles vão saber o que te dizer. Mas se você não garante pelo menos as horas necessárias para restaurar o teu organismo para o dia seguinte, ficar até de madrugada rolando tela para cima, no TikTok, no Instagram, é uma escolha sua. Aí você dorme tarde e acorda cedo para trabalhar. Se você não consegue tirar 30 minutos por dia, calçar um tênis e caminhar em qualquer rua próxima da tua casa, para sair pelo menos do sedentarismo, caminhando, é uma escolha que você faz. Mas saiba que esse corpo foi o instrumento, a interface, a interface que Deus nos deu para a gente se relacionar e fazer as obras dele aqui nessa terra. Se você não consegue gerenciar nem isso, ser mordomo nem disso, aí você está pedindo coisas grandes para Deus, e Deus está falando, nem da tua alma você consegue cuidar, nem do seu corpo você consegue administrar, você não consegue escolher teus alimentos, você não consegue vencer distrações, programas, sono, seja o que for.
para ir para um local e fazer um exercício físico. Não estou falando nem de ter que gastar dinheiro para isso, mas se necessário, é muito melhor você investir na prevenção depois do que de tratar doenças. Tem alguns donos de academia aqui, inclusive as maiores academias da cidade são de pessoas dessa igreja, né? Glória a Deus por isso. O povo de Deus é um povo saudável, né? É muito melhor você pagar ali 150, 200 reais por mês na academia, mas se você colocar na ponta do lápis, a maioria das famílias gasta muito mais com remédio. Nada contra também os donos de farmácia que estão aqui, tá? A gente não deixa de ir lá. Mas é muito melhor você cuidar. Quem concorda, diga amém. Então, nós somos gestores, administradores, mordomos da nossa própria vida. Diga comigo: espírito, alma e corpo. Espírito, oração, consagração, congregar fielmente, servir, discipular, ser discipulado, obedecer a palavra. Alma, saúde emocional, escolha de bons ambientes, escolha do que você consome pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, a amizade que você se relaciona, o tipo de pessoas que você anda. Isso é saúde emocional, te ajuda na saúde emocional. Corpo, se exercite, durma bem, se alimente bem. E apresente o teu corpo, alma e espírito irrepreensível até a vinda do Senhor, porque na vinda dele nós receberemos um corpo glorificado. E os salvos, a Bíblia fala que lá não haverá lágrima nem choro. A Bíblia fala que nossas lágrimas serão enxugadas. Amém? Mas enquanto aqui, cuidemos. Segundo tipo de mordomia, mordomos dos recursos financeiros. Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E vamos falar sobre finanças aqui. Tudo o que temos financeiramente falando, recebemos dele, recebemos do Senhor. Lá em Deuteronômio, quando Deus está falando para Moisés e para o povo de Israel, que tinha acabado de sair do Egito, Deus fala que é Ele que nos dá força para adquirirmos riquezas. A nossa fonte de prosperidade é o Senhor. Primeira coisa. E segundo lugar, quando Jesus, ele vai à cruz, e hoje foi a ceia, né, aqui. Quando Jesus vai à cruz, derrama o seu sangue, ele nos compra para si. Significa que ele reconquista, na verdade, embora ele é o Senhor de tudo, mas ele agora, nós lhe devolvemos, se nós pudermos falar isso, o direito de ser o nosso Senhor. E ele é o Senhor também das nossas finanças. E quando ele nos dá finanças, ele nos dá para um propósito. Nós temos que entender então qual é o propósito da nossa prosperidade. E se por acaso você ainda considera pouca a sua prosperidade, comparando com outras pessoas, estou falando de dinheiro, não se preocupe com isso, porque é uma fase, é um teste. Para todos nós, Deus está sempre olhando o nosso coração, porque aonde está o teu tesouro, está também o teu coração. Na verdade, para Deus achar, ou para Deus nos dar os tesouros, Ele vai olhar também para o nosso coração. A grande questão é essa, é a gente descobrir aonde está o nosso coração, nessa questão de finanças principalmente. Então, quando nós gerimos o dinheiro que Deus nos dá, que vem dele, você precisa pedir sabedoria e olhar na palavra, para que serve e de que forma você tem direcionado tanto dinheiro que passa pela tua mão. Ao contrário dos norte-americanos, o brasileiro, a gente faz conta por mês. Os americanos fazem conta por ano. Normalmente eles falam assim, fulano vai ganhar, sei lá, $200 mil. Mas ele pensa no ano, então eles pensam sempre mais a médio prazo e a longo prazo. É muito bom esse pensamento, porque às vezes nós achamos que estamos administrando poucos recursos, mas não. Se você fazer uma conta de 12 meses, muitos aqui vão se surpreender
e vão falar assim: meu Deus, eu não sabia que passou tanto dinheiro assim na minha mão. Aí você olha para a tua conta bancária e fala assim: mas não tem nada guardado. Eu estava ouvindo um mentor financeiro um dia desse, uns anos atrás, e me chocou muito, que ele falou assim, ele foi muito duro, ele falou assim: depois de 12 meses, quando chega no final do ano, se você olhar para a tua conta e você não tiver nada guardado, você é muito, desculpa, foi ele que falou, tá, mas não foi eu, você é muito incompetente. Porque depois de 12 meses, o tanto de dinheiro que passou pela tua mão, você não guardou R$1, pelo contrário, a tua conta está vermelha, você precisa repensar a sua vida nessa área. E me chocou, porque naquele tempo eu estava ainda aprendendo com essas coisas. A gente foi aprendendo aos poucos a lidar melhor com essa gestão financeira. Mas acima de tudo, aumenta a nossa responsabilidade quando você pensa que esse dinheiro tem propósito. Se você não sabe controlar, se você não controla, você não administra. Porque pessoas às vezes nunca passam de fase nessa área financeira. Porque como Deus, é o que a parábola diz, como é que Deus vai te colocar em lugares maiores se com tão pouco você não sabe nem para onde vai esse dinheiro? Se no final do mês você não sabe que na metade, antes de chegar o próximo salário, na metade do mês você não tem mais nada. Aí se te perguntarem, eu não sei para onde foi. Você não consegue fazer uma planilha, você não consegue abrir um caderno e anotar os teus gastos, administrar, escolher aquilo que você vai gastar. Se você vai investir financeiramente em ações, em bolsa de valores, em qualquer outra coisa que pode render para você. Ou se você vai ser um ofertante e dizimista fiel. Porque tem muita gente na igreja que gostaria de ser dizimista, que tem até a revelação, entre aspas, do que é o dízimo, essa aliança com Deus. Mas por não administrar, ele não consegue. Porque ele deixa por último em primeiro lugar, quando devia ser o primeiro. E porque ele deixa por último, ele não anota, ele não controla, ele não administra, portanto, não sobra. Não que para Deus tem que ter a sobra, mas já que ele deixou por último, ele não consegue cumprir isso. É mais do que um problema é mais um problema de gestão do que somente fidelidade. Aí você está orando para Deus te prosperar. Aí Deus, que é o dono de tudo, Ele fala assim: mas como que eu vou colocar mais dinheiro na mão dele, se com pouco ele está se perdendo? Quem está comigo aí? Diga amém. Está dando para entender? Então, sobre dinheiro, primeiro, quais são os erros comuns na mordomia financeira para com Deus? Pensar que o dinheiro nos pertence. Não, nós administramos o que pertence a Deus. E você tem o privilégio disso. Segundo, viver sem controle financeiro é um erro. Terceiro, endividar-se por falta de sabedoria. Tem pessoas que Jesus já libertou, lá nos evangelhos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, depois que Jesus te libertou, você volta a ficar preso em dívidas, por falta de administração, por falta de gestão. A dívida é uma maldição. Tem muita gente que entrou na maldição da dívida e está devendo dinheiro para agiotas, correndo risco da própria vida, colocando a sua família em perigo, tendo que dar na mão de agiotas casa, carros. Eu conheço uma pessoa que se envolveu com homens perigosos e e teve uma dívida tão complexa que um dia simplesmente chegaram na casa dele e falaram assim: olha, sai da sua casa que agora a tua casa é nossa. Era uma casa com piscina, com sauna, com 3 suítes. E ele teve que baixar a cabeça, sair com a sua família da casa que ele tinha conquistado e foi morar de favor na casa da sogra, porque ele não ia lidar com homens perigosos, no qual ele tinha se envolvido com dívidas. Isso é um fracasso.
Então Deus, Ele nos dá, né, conforme a parábola dos talentos, Ele dividiu os talentos ali para aqueles 3 homens, e a Bíblia fala, deu a cada um conforme a sua capacidade. Eu tenho hoje o que eu sou capaz de lidar. Se eu demonstrar para Deus que eu sou capaz de lidar com coisas maiores, eu tenho certeza que Deus pode me promover, e Ele vai me promover. Mas eu tenho que aprender. Você está lidando com aquilo que você é capaz de lidar agora. Então, assim como eu quero te convidar, vamos correr para aprender. Amém? Vamos correr para melhorar, vamos demonstrar fidelidade agora, para que Deus possa realmente confiar mais em nós. Quantos querem que Deus confie mais em você sobre isso? Diga amém. Terceiro ponto da mordomia. Mordomos da família. Quantos amam a sua família? Diga glória a Deus. E aí, é tua e a minha responsabilidade no papel que Deus lhe deu dentro da sua casa a ser um mordomo fiel na família. E a Bíblia tem direção para os maridos, para as esposas, para os filhos. Cada um de nós temos responsabilidades claras a respeito de guardar e administrar dentro do nosso papel a nossa família. No casamento, eu vou ler bem rápido. Lá em Efésios 5, a partir de 22, fala para os maridos e esposas. Para os maridos, diz assim o apóstolo Paulo: maridos, amai cada um a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Os homens, digam comigo, ai, é pesado. Imagina a gente ter a responsabilidade de ser como Cristo no casamento. Todo mundo sabe disso, que Cristo amou até a morte. Ele se entregou por inteiro. E a gente tem esse desafio de aprender a ser como Cristo dentro do lar, dentro do casamento. É o nosso papel. É o que Deus espera dos homens casados, de mim e dos outros homens que estão aqui. Vamos buscar isso em Deus. Vamos procurar esse ensinamento, vamos procurar referências, vamos pedir ajuda aos nossos líderes, discipuladores, vamos enxergar alguém que já faz isso melhor que nós, vamos olhar para a palavra, mas também fala para as esposas, né? É o que a Bíblia diz, fala sobre a sujeição da esposa dentro do casamento, a submissão. E é a submissão no sentido mesmo de estar unida com seu marido numa missão poderosa. Nós juntos temos uma missão. Nós juntos quem? O marido e a esposa. Tem uma missão poderosa. Primeiro, criar os filhos. Segundo lugar, encher a terra de filhos de Deus. Fala da nossa função como igreja, de espalhar o evangelho, de fazer discípulos. Tudo começa na família. Todos os grandes planos de Deus na Bíblia começaram pela família. Foi Deus que fez o primeiro casamento. Foi Deus que instituiu a família. Depois que veio o dilúvio, Deus já começa com a família de Noé. Deus é um Deus geracional. É Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Nós somos família de Deus. Família sempre esteve no contexto do propósito de Deus. Então, eu como homem e você como homem e marido, vamos fazer o nosso papel. As esposas, eu não sei até quando a gente vai poder pelo menos ler a Bíblia e falar publicamente, porque no Brasil está sendo votado algumas leis que vão colocar os pastores e pregadores em perigo, porque agora está sendo falada sobre essa lei da misoginia, que pode ser que, se quando lermos a palavra dizendo que a mulher deve ser submissa aos seus maridos, alguma mulher pode se ofender a ponto de se achar discriminada. Mas não é discriminação, pelo contrário, porque antes da mulher ser submissa, o marido deve amar. E uma mulher amada, ela está protegida, ela é segura, ela entende o seu papel, ela vai fazer seu papel com leveza. Não é uma opressão machista, não é isso, nós não concordamos com isso, mas nós concordamos que cada um tem o seu papel. E lá em Provérbios diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. Então as mulheres no seu papel, ela é tão importante dentro da família e do casamento, que ela tem o poder de edificar e destruir. Que influência é essa poderosa
que ela sozinha pode fazer tudo isso, de um lado e de outro. A Bíblia nunca foi preconceituosa com as mulheres. Pelo contrário, Jesus sempre priorizou as mulheres. Enquanto a sociedade discriminava mulheres, algumas pecadoras, outras doentes, Jesus curou a mulher com fluxo de sangue que era discriminada pela sociedade. Jesus perdoa a mulher que é pega em adultério. Jesus tinha mulheres na sua equipe ali de discípulos e seguidores. Então a Bíblia nunca foi preconceituosa, mas as mulheres devem entender que sobre a sua família você tem responsabilidade. A Bíblia fala para pais e filhos. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4, de forma resumida: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Aí depois vem o primeiro mandamento com promessa, que é a promessa de longevidade para quem honra os pais. Aí depois fala para os pais: pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Qual é o papel dos filhos? Obedecer e honrar. A minha mãe, eu só tenho a minha mãe agora, meu pai faleceu. Para mim é consideravelmente fácil honrar a minha mãe, porque ela é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, e é fácil honrá-la, é fácil reconhecer o valor dela. Mas talvez você, o teu pai não é convertido, a tua mãe não é convertida, o ambiente da tua família não é um ambiente ainda saudável espiritualmente. Eu não sei qual é a tua história de familiar, mas de qualquer forma, a Bíblia fala que você deve honrar teu pai e tua mãe. Você, filho, honre seu pai, honre sua mãe. Você pode ser um canal de Deus para a salvação deles. Se você obedecer a palavra de Deus, certamente, sem palavras, como a Bíblia fala para as mulheres, mas para os filhos também, a gente pode usar sem palavras, pelo quebrantamento do filho, pela obediência, pela submissão, sabe, pelo modo de tratar os pais. Isso fala muito de quem você é em Cristo. Para aqueles pais que não conheceram Jesus ainda. Mas também a Bíblia fala para os pais. Nós como pais devemos entender a passagem de fase que nossos filhos vivem e vão viver. Muitas vezes nós geramos muita ira e muito rancor nos filhos, porque a gente tem essa dificuldade da comunicação entre gerações, e a gente não consegue entender que cada fase tem as suas próprias peculiaridades. Ele é um bebê, depois é uma criança, depois um adolescente, depois um jovem adulto, depois ele vai se casar. E tem pais que não sabem lidar com essas coisas. Tem pais que ainda estão vivendo coisas lá do passado, trazendo heranças malignas dos seus pais e avós, e é uma dureza, é uma ignorância, é uma falta de diálogo, é falta de expressão de amor, e vai gerando ira no coração dos filhos. É a falta de disciplina, ou uma disciplina que não é disciplina, que passa para a violência. Tudo que sai do equilíbrio bíblico é nocivo, é doentio. E talvez alguns de nós, fomos adoecidos pelos nossos pais, mas se você está em Cristo, a Bíblia fala, você agora é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então tome posse da palavra e decida assim: eu sofri tudo isso porque meus pais andaram na ignorância, mas a partir de mim, aí a gente pode fazer aquelas declarações de fé bíblicas. Josué 24:15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? O salmista diz: os seus filhos serão poderosos na terra. Salmo 127: os nossos filhos são como flecha nas mãos de um homem valente. E você consegue agora enxergar a realidade de você como pai, de ser o guardião do seu lar e dos seus filhos. É claro que chega o momento que eles têm as suas próprias escolhas, e mesmo que em determinado momento as escolhas deles não sejam as melhores, porque nós também já fizemos isso, nem sempre nós andamos por um caminho reto, mas Jesus nos alcançou, sim ou não?
Ele endireitou nossa vida, nosso caminho. Então o meu papel como pai é não abrir mão das promessas de Deus sobre meus filhos. Eu vou estar ali como uma sentinela acordada, ativa, como guardião da minha casa, declarando as promessas de Deus, orando sobre eles. E quando possível, somente depois de adulto, quando possível, a gente vai orientar. A gente vai orientar, a gente vai aconselhar, a gente vai lutar pela nossa casa. Porque vai ser muito frustrante para alguns de nós. Se isso acontecer, eu espero que não aconteça. Nós lidamos com muitas pessoas, os pastores aqui, assim, tem redes aqui na igreja, são 24 redes de células. Tem redes aqui que tem mais de 1000 pessoas na sua rede, em uma rede. Aí nós estamos evangelizando, discipulando, aconselhando, visitando, orando pelas pessoas, né, dando falta se alguém não está vindo no culto ou na célula e tal, etc. Nós estamos velando por vida de muita gente. Mas vai ser muito frustrante se no dia da prestação de contas a gente falar: Senhor, eu ajudei o fulano, o ciclano, o beltrano, visitei, pá. Mas e o teu casamento? E os teus filhos? Eles estão aqui? Eles herdaram a salvação? Ou você cuidou, né, como o apóstolo Melvin, segundo os irmãos mais antigos, dizem que ele falava, né, que ele não queria ser como Davi, que conquistou o mundo inteiro e perdeu a sua família. Mas também ele não queria ser como Noé, que salvou a família, mas o mundo inteiro foi perdido. Mas se nós pudermos entender sobre mordomia, eu creio que a primeira coisa que nós temos que fazer é cuidar da nossa casa. Quem concorda, diga amém. Cuide da sua casa, cuide do seu casamento, cuide dos seus filhos, porque um dia prestaremos conta a respeito disso. E a última mordomia é mordomia para com os outros. Gênesis capítulo 4, versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Qual a resposta óbvia de Deus para Caim? Sim, tu és responsável pelo seu irmão. Qual a resposta de Deus para nós? Marcos 16:15. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Sem dúvida, prestaremos contas a Deus das pessoas que convivem conosco, que Deus coloca no nosso caminho. A gente não pode fechar os olhos para isso, irmãos. Não atribua essa responsabilidade somente para os pastores, porque Deus também vai perguntar para os pastores, mas para cada um de vocês: onde está o seu irmão? Onde está aquela pessoa que trabalhou contigo durante 5 anos, diariamente, 8 horas por dia nessa empresa? Onde está aquela pessoa que passou 4 anos, 5 anos, todos os dias na sala de aula, na faculdade contigo? Onde está ele? O que ele está fazendo? Como está a vida dele? Você tentou ajudá-lo? Você estendeu a mão para ele? Você estendeu uma palavra a ele? Eu tenho muitas experiências assim boas nesse sentido de ver frutos por onde eu passei, principalmente antes de ser pastor. Mas também já tive experiências ruins. Eu fui professor universitário durante 4 anos. E uma turma específica, eu dei aula para essa turma, eu acho que da metade do curso até o final, e até a entrega do trabalho de conclusão, eu também participei da banca e coordenei também alguns grupos, alguns alunos que deveriam apresentar-se. E havia uma menina chamada Daniele, uma menina extremamente inteligente. Sabe aquela pessoa que é tão inteligente que tem aquele humor irônico, e ela tinha uma influência na sala, e era uma pessoa assim, diferenciada, ela se destacava muito na sala. Mas ela era uma pessoa
diferente, essa palavra mesmo, em vários aspectos. E às vezes muito alegre, e às vezes muito fechada, mas eu era professor de uma disciplina, ou duas talvez, naquela turma. De vez em quando eu estava naquela turma. E eles completaram o 8º semestre, e já estavam preparando para entregar o TCC com a apresentação do trabalho. Era em grupo, publicidade. E nesse caminho entre o término do último semestre e a entrega do trabalho, veio a notícia que essa menina tirou a própria vida. Ela devia ter uns 22 anos. E ela escreveu uma carta se despedindo. Ela pegou uma arma do irmão que era policial e ela fez o que não deveria fazer. E eu fiquei pensando depois, sim, foi um choque, porque a menina tinha tudo para ter muito sucesso na carreira. Ela fazia parte daquele grupo de jovens que, os jovens sabem o que eu estou falando, que numa cidade tipo Santarém, né, Macapá era desse tamanho nessa época, a galera que vai para balada se conhece, sabe? Ela era aquele grupo que era famosinha na cidade, os amigos bem-sucedidos, e parecia que estava tudo bem com ela, e pegou todo mundo de surpresa. E para mim foi muito frustrante, eu nunca ter conversado com ela pessoalmente, durante uns 2 anos que eu estive naquela turma. Eu era um cristão, eu não era pastor, mas era um cristão, um professor cristão. Eu procurava dar o meu testemunho através do meu comportamento. Todo mundo sabia que era um cristão. Mas só aquela turma eram 40 e poucos alunos, e eram umas 7 turmas que eu dava aula. E eu fiquei muito frustrado porque eu não percebi que essa menina poderia fazer isso. E eu não sei se alguém fez. E quando Deus pergunta sobre os nossos irmãos, sobre as pessoas que estão ao nosso redor, é essa atenção que nós temos que ter. Nós somos uma igreja em células. Tem células com 8 pessoas, tem células com 12, com 15, com 20, com 30. Mas é administrável, não só pelo líder. E eu sei que tem pessoas que de vez em quando simplesmente desaparecem, parece que escorre pelos nossos dedos. Mas numa célula que tem 8 pessoas, 10 pessoas, você não percebeu que essa pessoa não foi mais. Ou você percebeu e simplesmente não se preocupou em saber o porquê, em mandar um WhatsApp. Hoje nós temos tantas facilidades, não é? Em fazer uma ligação, de ir no local do trabalho dela, de ir na casa, de fazer alguma coisa para quando Deus te perguntar: onde está o teu irmão? O meu irmão está com dificuldade, mas Senhor, a gente está pagando um preço de oração por eles. A gente já foi até lá visitar, levamos a cesta básica, oferecemos o remédio, conseguimos organizar o exame para eles. Aí você pode pensar: não, mas o papel da igreja, a igreja, como se você não fosse igreja, a administração da igreja. Não, você é a igreja. Mas Deus não vai perguntar apenas para a administração da igreja, Ele vai perguntar para você: onde está o seu irmão? Aí será que você vai responder de forma muito abusada, como Caim respondeu para Deus? Por acaso eu sou tutor dele? Não sei. Mas Deus fala: vamos, vá pelo mundo, vá pelas cidades, vá pelas praças, vá pelas ruas, vá pelas faculdades, vá pelas escolas, vá pelas repartições públicas, vá pelas empresas, vá pela rede social, pregue o evangelho, ame a pessoa, cuide dela, porque nós vamos prestar conta disso também. Somos mordomos disso. E eu tenho certeza, amados, que Deus quer, sabe, né? Em todas essas áreas foi meio pulverizada a palavra. É um tipo de palavra que eu não gosto muito de pregar, assim, temática, sabe? Prefiro seguir o fio de um texto só. Mas é necessário a gente abordar áreas específicas da vida.
Como é que está a sua vida, o seu corpo, sua alma, seu espírito, sua vida com Deus? Como é que está a sua família? Como é que estão suas finanças? Como é que está a pessoa que senta do teu lado todo dia? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus? Eu quero que você reflita sobre isso. Aleluia. Feche seus olhos. Se tiver alguém nessa manhã que quer e precisa refletir, entregar tudo a Deus novamente, falar: Deus, Tu és o Senhor absoluto da minha vida. Eu não quero tirar do Senhor o Teu direito, porque o Senhor comprou a minha vida. Então, tudo que eu tenho é Teu, tudo que eu tenho Te pertence. Eu quero Te dar o controle total. Seja o meu Senhor, seja meu Salvador. Cuide da minha casa, consagre o meu casamento, consagro meus filhos. Eu santifico minhas finanças a Ti, Senhor. Me capacite, Pai, ser esse mordomo fiel, aquele que foi fiel no pouco, e o Senhor vai confiar as maiores riquezas, coisas maiores. Mas, Senhor, que nós possamos mostrar a nossa fidelidade através do nosso serviço a Ti, um serviço dedicado. Nós oramos por pessoas, Senhor, que nós não observamos, que nós não enxergamos. Deus, não permite que existam pessoas anônimas ao nosso lado, ao nosso redor, mas que nossos olhos sejam atentos, Senhor, para perceber corações aflitos, corações desesperados, e amar vidas, e cuidar de vidas, e de se responsabilizar por elas diante de Ti. Eu repreendo toda timidez, toda insensibilidade, todo coração cauterizado, todo egoísmo, todo interesse próprio nas coisas. Mas antes, nos dê um coração de servos, Senhor, de servos.